Desafios e soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos, estamos começando mais uma vez Desafios e Soluções, falando de comportamento e espiritualidade nessa perspectiva do Espiritismo, considerando nós seres humanos como seres imortais, multi-existenciais. Bom, antes de mais nada, você que gosta da programação, você sabe que também pode ajudar a expandir todo este material, tudo que é veiculado aqui, para outras pessoas no planeta, se tornando um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Então, os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas e sábado das 9 às 15 horas. Você pode ligar no telefone 0800 12 18 38 ou 11, prefixo 2458 3214. A sua colaboração, do jeito que você puder, vai ser muito útil, porque desse modo você está contribuindo para que esta programação permaneça, fazendo esse trabalho fantástico de iluminação no planeta através dos ensinamentos do Espiritismo, dos esclarecimentos do Espiritismo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito diferente da ciência oficial, que é a terapia da reencarnação proposta por Jesus. Diferente das terapias convencionais, que são importantes, que trabalham o comportamento do indivíduo na sua relação interpessoal e social, mexendo nos seus conflitos, dificuldades de personalidade, crescimento pessoal. A proposta da terapia da reencarnação, como diz Joana de Ângeles, nesse livro Desafios de Mudar, que é um livro que eu lancei recentemente, que todo o lucro dele é destinado à Rede Boa Nova de rádio. Então você pode ajudar nessa programação comprando também esta obra, entrando no site mundomaior.com.br para obter o seu livro. Então aqui eu tenho uma citação de Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte: a psicoterapia que ele utilizava, Jesus, era centrada na reencarnação. Eu lembro aqui que o Carl Roger, que é um psicólogo humanista, que ele propôs a terapia centrada no cliente, que é uma proposta também diferente. A terapia centrada no cliente é centrada na pessoa, no seu todo, e não num problema, num conflito. Tem algumas abordagens que fazem um trabalho mais focal, né, no problema do indivíduo. A terapia centrada no cliente ou no paciente é no seu todo. E aqui a terapia de Jesus é centrada na reencarnação. E isso já pressupõe que envolve as várias existências que o indivíduo teve ao longo dos milênios para se formar a personalidade que ele é hoje, a individualidade. Quando falamos de personalidade, estamos falando da vida presente. A nossa personalidade, ela é formada do nascimento até o momento que nós estamos. A individualidade é o espírito imortal. É o espírito que somos nós, que já tivemos milhares de existências, ok? Então vamos lá. Vamos mergulhar, vamos destrinchar estes ensinamentos de Joana de Ângeles e também do que eu elaborei nesse livro Desafios de Mudar, para entender essa terapia da reencarnação. Então, é centrada na reencarnação por saber que o homem é o modelador do próprio destino. Porque na visão tradicional da psicologia, o indivíduo não pediu para nascer. Ele simplesmente foi concebido pelos seus pais, né? Ele passa por um processo de gestação e nasce, segundo a interpretação da ciência, sem a sua vontade, né?
ensinamento do Espiritismo, nós sabemos que o indivíduo, antes de reencarnar, ele já era, ele já existia. Ele já teve um histórico anterior. E por conta disso, ele pediu sim para reencarnar. Né? Exceção feita nos casos de reencarnação compulsória, quando o indivíduo aprontou demais, perdeu a liberdade, gerou tantos tormentos que ele é obrigado a reencarnar para se recompor, é para ajudá-lo. Não é? Então, como o indivíduo tem essa anterioridade existencial, ele pede para nascer e trabalhar nas questões que ele tem pendente para resolver. Então ele vai nascer naquela família pobre ou rica, numa linhagem genética saudável ou doente, né? Num meio social perturbador ou facilitador. Todas essas condições fazem parte de uma programação reencarnatória. Assim, os detalhes a gente não sabe como que é esta programação, não é? Mas os grandes acontecimentos da vida do indivíduo fazem parte de uma programação. Existe um propósito. Como diz o Herculano Pires, a vida é teleológica, ela caminha para algo, ela tem uma finalidade. Então, existe uma conjugação entre o que o indivíduo traz do seu pretérito, das existências anteriores, e os projetos de vida que ele tem. Existe essa convergência. Então, vamos lá. É o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Hoje é uma continuação. Então, se você não está satisfeito com a sua vida, se você está chateado, se você acha que sofre injustamente, que as coisas não acontecem, é uma continuação do que você vem fazendo. E aí pode ter as provas, expiações, experiências para testar você, né? Expiações são decorrentes de erros praticados, que aparecem como uma punição, né? Por um erro cometido. Então, são consequências de uma vida anterior. Não é algo que começa a partir do nascimento. Porque aí você poderia se considerar vítima. Ah, mas eu nasci nessa família desarmônica, essa família tóxica, eu passo por privações afetivas, privações nutricionais, etc. Então eu sou vítima dessa situação. Eu vou ser uma personalidade problema. Não, senhor, você nasceu onde você queria, né? Ou onde necessitava. Portanto, se você não tem as condições necessárias, é porque não tem merecimento. Não há injustiça nesse universo de um Deus que é bondade suprema. Não há injustiça, não há maldade, não há uma punição gratuita. Não é? Aquilo que nós nos deparamos hoje, com a nossa vida, o nosso meio social, é decorrente das escolhas, do livre-arbítrio, das coisas que fizemos. Aí que está. Como nós somos pessoas caprichosas, neuróticas, problemáticas, pessoas construtivas, do bem, isso vai compor a personalidade. E depois aqui, mergulhando mais nesses conhecimentos, eu faço uma consideração. A psicoterapia centrada na reencarnação trata de um ser que não se resume ao corpo físico e nem é determinado pelo ambiente e pela genética, embora seja influenciado por tais componentes. É o que eu estava discutindo até agora. Nós não somos resultado da genética e nem do meio social. Estas questões influenciam a formação da personalidade, mas não determina. Porque o espírito tem ascendência sobre a matéria. O corpo, a matéria, está a serviço do espírito e não o espírito a serviço do corpo, não é? Ou seja, o corpo serve para o espírito evoluir. Nós não somos resultado do corpo. Então, o seu corpo nasce defeituoso, você é resultado disso? Não, nasce defeituoso porque você tinha essa marca no perispírito. Continuando. Os acontecimentos não são obras do acaso, da sorte ou do azar, mas de suas ações. Para descrever as características dessa individualidade, nos valemos da contribuição de Allan Kardec, que eu vou fazer citação.
Então, não existe uma casualidade, um acaso. Existe causalidade. Causa, lei de causa e efeito. Né? Então, você imagina, um indivíduo está levando a vida, acontece um acidente, ele entra numa aposentadoria forçada ou fica internado. É um acontecimento muito grave para ser casual. Agora, pode ser resultado do livre-arbítrio. Então, imagine o seguinte, olha só, vamos fazer um paralelo, ilustrando a situação. Você está fazendo o seu trabalho correto, uma pessoa honesta, está procurando cumprir os seus deveres. E aí acontece um acidente, você fica internado, sofre com isso ou fica desempregado. Provavelmente isso é uma prova. Agora, uma mesma situação, mas que tem uma base diferente. Digamos que você está levando a sua vida e começa a se revoltar com os acontecimentos e começa a beber. Vai enveredando pela bebida e você pega o seu carro, sai e sofre um acidente por conta do alcoolismo. Isso não é uma prova. Isso é um livre-arbítrio usado na sua plena liberdade que causou o sofrimento que não estava previsto. O outro, que era uma prova, que a pessoa estava agindo corretamente, era uma prova. Fazia parte de uma programação, de uma necessidade de crescimento, de testar as capacidades do indivíduo. Esta outra situação, que o indivíduo se embebedou e foi dirigir e sofreu o acidente, não tinha nada programado para isso. Percebe como é diferente? Quando nós estamos fazendo a nossa parte, somos éticos, tentando melhorar, tal, e acontece coisas, a revelia e que marca muito a personalidade, opa, isso faz pensar. Continuando, então eu fiz aqui a citação de Allan Kardec, né? Para entendermos mais as características dessa individualidade que somos nós espíritos. Então, veja lá o que nós colocamos aqui. O mundo que este indivíduo habita foi criado por Deus, como tudo no universo, e não pelo Big Bang. Sua verdadeira pátria é o mundo espiritual, e o mundo físico serve para reencarnar e progredir. Esta é uma perspectiva reencarnatória, né? Baseado na obra de Allan Kardec. Essa história de Big Bang é a ciência que está tentando chegar a descobrir o que aconteceu, como começou tudo, né? Mas lá no Livro dos Espíritos, pergunta 1, que é Deus? É a causa suprema, é a causa de tudo, é a causa de tudo. Então não é o Big Bang que nos formou. Se houve um Big Bang, isso daí foi numa parte do universo, foi uma transformação de um sistema ou de um planeta, como o nosso está passando por mudanças. Mas não é a origem da vida. A origem da vida é Deus. Então, essa nossa visão no Espiritismo mostra, né, que nós não estamos aqui por motivo de uma explosão casual. Não, existe uma causa que é Deus. O ser humano, nessa perspectiva, se compõe de 3 partes. Corpo físico, perecível, que vamos deixar aqui ao desencarnar. Espírito imortal, que somos nós que pensamos, né? Que não morremos nunca. E corpo espiritual, ou perispírito, que é o corpo do espírito, é o corpo que intermedia o corpo físico e o espírito. Quando nós saímos fora do corpo físico, no mundo espiritual, predomina o corpo espiritual, o perispírito, que é igual ao nosso corpo. Na verdade, é o nosso corpo que é igual ao perispírito. Muito bem. Como fomos criados em tempos diferentes, simples e ignorantes, sem experiências e conhecimentos, é natural que haja os mais evoluídos e os menos adiantados. Deixa eu ver o nosso tempo aqui, que eu acabo passando. Nós temos 6 minutos. Legal. E deixa eu fazer aqui também o compartilhamento do programa para que apareça no Facebook. Tenha só uma pequena paciência, espera para a gente
poder fazer aqui o compartilhamento. Agora, compartilhar. Pronto. Então vamos lá. Fomos criados simples e ignorantes, sem experiências e conhecimentos. É natural que haja os mais evoluídos e os menos adiantados. Por isso a diversidade de evolução. Então, essa diversidade não se explica somente pelos motivos étnicos, motivos de raças, geografias. Essas influências étnicas e geográficas são pequenas influências na personalidade. A personalidade, o indivíduo que se manifesta mais ou menos evoluído, é fruto das suas encarnações anteriores, ok? Então, por isso, nós estamos falando aqui da criação, que fomos criados simples e ignorantes. Tem os mais adiantados e os menos adiantados. Não é errado ser inferior. Não. É natural, é inerente ao próprio estágio evolutivo do indivíduo, né? Agora, permanecer no erro é outra coisa. Aí já o indivíduo está abusando, né, da sorte. Aí vem os sofrimentos e o indivíduo perece com isso. Antes de passar no segundo parágrafo, deixa eu só dizer aqui que quem quiser fazer pergunta no WhatsApp, o telefone é operadora 11 985 75 9580. Repetindo, 985, está na tela aí da TV, 985 75 9580. Continuando, a evolução é realizada por meio da reencarnação, que é sempre progressiva e jamais retrógrada, objetivando passar o indivíduo por provas repetidas vezes para evoluir. Quando você vê uma pessoa cometendo uma barbaridade, você fala, mas essa pessoa aí ela não está evoluindo? Não, ela está no estágio ainda de involução. Ela ainda apresenta as características da sua falta de evolução, não é? Você pega uma pessoa, digamos, civilizada, uma pessoa que se comporta bem socialmente, que tem um comportamento bastante primitivo, né? Muita crueldade. Então você pode pensar, mas ela não evoluiu, ela não regrediu? Não, ela não regrediu. Isso está dentro da faixa de evolução dela, né? Ainda ela tem as suas imaturidades, ela ainda tem as suas fraquezas. Então, veja, é avaliar todos nós. Nós temos as nossas qualidades e as nossas dificuldades. Quando nós estamos para baixo, prepondera as dificuldades, não quer dizer que a gente regrediu. Ainda tem uma margem, né, de coisas não vencidas. E quando nós estamos bem, nós somos pessoas melhores, mais sociáveis, mais amistosas, etc. Então, também tem o nosso pico de qualidades já desenvolvidas. Então, existe uma margem entre o mais e o menos, ok? Muito bem. Então, ninguém vai regredir, né? Aquela ideia da metempsicose do indivíduo nascer num corpo de animal não existe. Na trajetória evolutiva, o princípio espiritual reencarna no corpo animal, como no vegetal e no cristal. É diferente, mas o homem que já atingiu essa evolução não reencarna no corpo animal, como o animal não reencarna no corpo vegetal, ok? Bom, continuando. Quando reencarnamos, trazemos em nosso inconsciente os registros de milhares de existências anteriores, portanto, não somos tábula rasa. Tábula rasa é não ter nada na mente quando nós nascemos, que é a ideia de algumas filosofias, de alguns filósofos, como querem alguns pensadores. Os traços, as tendências, as qualidades, as deficiências da personalidade são decorrentes das escolhas e das experiências de cada pessoa, devendo a si mesma o modo como se encontra, ok? Vamos dar uma destrinchada nesse trecho? Vamos ver quanto tempo nós temos para eu não estourar, né? Senão, pessoal, já deu, tá vendo isso? Na hora. Então vamos ao intervalo, na sequência nós falamos aqui.
aquela estante cheia de conteúdo que somente está acumulando poeira? Não acha que está na hora de praticar o desapego e passar todo esse conhecimento adiante? Se eles estão esquecidos em um canto da sua casa ou deseja ampliar o mundo do conhecimento para outras pessoas, doe seus livros para nós. Afinal, as boas ideias e os recursos naturais do planeta merecem ser reciclados. Entre agora em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450 ou acesse o site www.mercalivros.com.br. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Incentivar bons hábitos desde a infância é fundamental. E o livro Panelinha de Orações ajuda as crianças a darem os primeiros passos nessa direção, comunicando-se com Deus e aprendendo valores sobre fé e amor ao próximo. Com páginas ilustradas e linguagem lúdica, esta obra vai auxiliá-los em diferentes momentos da vida. As crianças vão adorar. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Muito bem, estamos de volta e eu quero passar aqui a agenda de palestras. No dia 22/9, que é hoje, estarei na Fraternidade Espírita Lar de Jesus, na rua Capiberibe, 379 Aeroporto, às 20 horas. No dia 26/9, na Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro, na rua Sebastião Preto, 47, Moca, às 20h40. No dia 28/9, no GBEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na rua Castelo Branco, 279, Guarulhos, às 19 horas. E no dia 30/9, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, em São Roque, eu vou colocar o endereço que eu estou sem aqui, no Facebook. Qualquer uma destas palestras, você vai encontrar no meu Facebook o endereço e os dados, se você não conseguiu anotar. Na semana passada, a Nena de Lins perguntou como adquirir autoconfiança. Bom, pensa no seguinte, o que é autoconfiança? É confiança no eu. Então, às vezes nós temos que destrinchar essa pergunta. Você pode ter confiança para fazer algumas coisas e não ter em outras. A gente tende a generalizar.
Então, às vezes o indivíduo diz, eu vejo isso no consultório, né? Ela fala, eu sou uma pessoa insegura para tudo. É? Você dirige carro? Dirijo. Ou você pega ônibus? Pega. Então, você não é inseguro para tudo, porque você faz essas coisas. Mas eu fico inseguro, mas você faz. Então, tem coisas que nós fazemos, que nós temos mais facilidade, e tem coisas que nós temos menos facilidade. Então, tem que verificar. Tem gente que é inseguro na área profissional, então ela precisa se capacitar mais. Mas ela é boa no relacionamento interpessoal. Então, perceba em que área você tem baixa confiança em si mesma, tá? Ou seja, insegurança. Agora, como adquirir? Reconhecer o seu valor. Vamos voltar. Antes de mais nada, eu acho importante tirar os conflitos. Por exemplo, se você tem uma imagem de si mesma distorcida, uma imagem de inadequação, como que você vai se sentir segura? Se você fizesse exercícios de autossugestão, eu sou importante, eu me amo, isso pode ajudar, mas se não for tirado o conflito, ele vai atrapalhar. Então, é interessante você saber qual é a imagem que você tem de si mesma. Ou autoconceito. Eu me acho uma pessoa desinteressante. Eu me acho uma pessoa burra. Eu me acho uma pessoa crítica demais. Bom, então, estes comportamentos, estes pensamentos, eles vão gerar algum sentimento de inadequação ou uma avaliação de inadequação. Então, veja se você faz muita crítica a si mesmo, se você se desvaloriza, para de se maltratar e começa a construir uma imagem positiva de você. Sou competente, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu consigo ler um livro, eu consigo fazer um bolo, eu consigo dirigir o carro, eu consigo cuidar da administração. Então, você tem competência. Reconheça estas capacidades, ok? Tem gente que quer, então, desenvolver alguma qualidade, mas só que por debaixo ela fica se maltratando. Aí não dá, ok? É a mesma coisa a pessoa que quer ter uma boa saúde. Doutor, eu quero ter uma boa saúde, quero melhorar a minha disposição, etc. E aí ela se alimenta mal, ela tem anemia ou bebe. Como que ela vai ficar bem se ela não cuida da sua saúde, deixando também de se maltratar, ok? Então tá aí, espero que tenha ajudado. Se não, volte a escrever para a gente falar a respeito. Deixa eu ver se aqui no Facebook tem alguma colocação. Olha, eu agradeço a Lourdes, a Márcia, ao Gilmar, a Olinda, que faz uma consideração sobre a TV Mundo Maior aqui, a Rádio Boa Nova. Muito obrigado a todos vocês que estão ligados aqui na programação. Então vamos lá, onde nós paramos? Não somos tábula rasa. Nós já nascemos com experiências. É isso aí. Isso muda toda a ciência, porque a ciência acha que nós nascemos sem experiência. Nós não temos experiência no corpo novo que está reencarnando, mas no perispírito nós temos as milhares de experiências. Por isso que você vai pegar uma criança de 5 anos tocando piano. Aonde está esse aprendizado? Está na vida anterior. Ok? Que mais? Os traços, as características. Por exemplo, a característica de você ser uma pessoa falante, pouco falante, uma pessoa determinada, não determinada. Depois o que eu coloco aqui? As tendências também, tendência à literatura, tendência ao trabalho artesanato, etc. Qualidades... Não é? Qualidades, o indivíduo ser uma pessoa sociável, uma pessoa amistosa. Que mais? As deficiências da personalidade, às vezes algum transtorno, tudo isso decorre das experiências anteriores, junto com aquilo que nós fazemos no presente, ok? Como assevera o Dr. Bezerra de Menezes, eu faço uma citação do benfeitor aqui, diz ele, olha só, gente, cada indivíduo é a história viva dos seus atos passados. Cada indivíduo é a história viva do seu passado. É a história viva. Nós somos hoje tudo aquilo que nós
angariamos, vivenciamos ao longo do tempo. E diz ele, a soma das suas experiências modela-lhe o caráter, as aspirações, o conhecimento e a responsabilidade. Sabe quando você ouve falar, aquela pessoa é de personalidade forte, aquele outro é personalidade fraca. Isso daí não é uma condição permanente da personalidade, é decorrente de experiências. Então, digamos que numa vida passada, você viveu numa situação no qual você vivia longe da cidade, longe das pessoas, tinha um trabalho que você achava sem importância, mas que não exigia muito de você, você era uma pessoa conformada com a situação. Aquela característica de conformação, de falta de impulsividade, vai predominar hoje na sua personalidade. Aquele indivíduo impetuoso, de temperamento forte, provavelmente ele viveu situações onde ele era obrigado a se impor por conta da circunstância. E isso é uma característica que ele apresenta hoje. Vamos voltar ao Dr. Bezerra? Olha só. A soma das suas experiências modela-lhe o caráter, as aspirações, o conhecimento e a responsabilidade. Então, é a soma das experiências. Se hoje você está somando experiências construtivas, de se relacionar com as pessoas, de fazer o bem, de ser sociável, você está adquirindo características importantes para a convivência social. Isso vai facilitar o seu contato com as pessoas. Mas vamos lá, temos mais. Na vida física, somos influenciados pelos registros que trazemos em nosso inconsciente. Sabe aquela lembrancinha que você tem? Nossa, parece que eu já vivi nesses salões aristocráticos, ou parece que eu vivi uma pobreza muito forte. São imagens que passam do inconsciente para o consciente, né? Que causam um certo choque com a personalidade presente. São as lembranças do passado. Então, olha só, na vida física somos influenciados pelos registros que trazemos em nosso inconsciente. Por exemplo, quer ver uma coisa? Depois eu vou ter que voltar aqui, mas surgiu a ideia. Às vezes você se acha assim fraco para resolver algumas coisas, sente uma apreensão, um medo, não é? Parece que você não vai conseguir, você tem um sentimento de que as pessoas não gostam de você, ou de que tudo que você faz não é bom, né? São alguns sentimentos que brotam na nossa mente sem um motivo real. Podem ser coisas do inconsciente. Voltando. Experiências anteriores relacionadas à sociedade e a pessoas desencarnadas que fazem parte da vida extrafísica, mostrando que há uma interação constante entre essas duas sociedades. Então, essas influências que trazemos, esses registros que trazemos no inconsciente, podem estar relacionados a pessoas e ao meio social, né, que podem ser despertadas dependendo da situação. Eu acho que ficou claro, né? Mas eu vou ler de novo só para não deixar dúvida. Olha só. Na vida física, somos influenciados pelos registros que trazemos em nosso inconsciente de experiências anteriores. No inconsciente de experiências anteriores, relacionadas à sociedade, a pessoas desencarnadas que fazem parte da vida extrafísica, mostrando que há uma interação constante entre essas duas sociedades, a material e a espiritual. Então, os desencarnados que interagem conosco são decorrentes das relações anteriores. Não é uma coisa gratuita, se eles estão, às vezes, no nosso encalço. E a sociedade que nós nascemos, às vezes, faz parte de uma preparação. Nós entramos num meio que já é familiar para o indivíduo. Ele pode ter pedido para reencarnar em determinado ambiente. Existe uma familiaridade nisso. Bom, isso significa que em muitas supostas patologias estão ligadas a esse processo de influenciação recíproca denominado obsessão espiritual, né? Então, você está levando a sua vida numa boa
E aí, de repente, você começa a ter alguns transtornos, começa a ter um sentimento de perseguição, paranoia, sentimentos de menos-valia sobre si mesmo. Isso pode desencadear numa certa faixa etária da sua vida, dependendo da sua programação reencarnatória ou do seu comportamento, que pode desencadear a situação. Porque assim, se você está cheio de propósitos bons, você reencarnou buscando superar algumas dificuldades de personalidade, este propósito faz com que você crie defesas contra ataques de desencarnados, de obsessores. Agora, se você começa a escorregar, a se perturbar, a repetir o passado, você aproxima os afins, não é aquele que tem sintonia com você, os desencarnados que têm alguma vingança contra você. E aí começa a trazer esses distúrbios de comportamento, ok? Decorrente do nosso comportamento. Deixa eu prestar atenção aqui no tempo, porque eu costumo ver a hora que termina o programa em cima da hora, né? Já acabou. Nós temos ainda 9 minutos. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui, alguma colocação. Não, está tudo ok. Agradeço aqui as pessoas que estão participando. Bom, voltando. Lembramos que durante o sono, é uma colocação que eu faço, uma afirmativa, os muitos sonhos que acreditamos ter, acreditamos que seja um sonho, o Espiritismo mostra que é um desdobramento. É uma projeção de consciência. O indivíduo sai fora do corpo físico, não é? É ocasião em que o encarnado sai fora do corpo e adentra regiões espirituais diversas, dependendo de seus interesses, encontrando amigos ou desafetos na vida espiritual, resultando muitas vezes das ligações espirituais que se estabelecem. Então, quando você não tem explicação para um pesadelo, ou quando você vai dormir e acorda cansado, exausto, apreensivo, com medo e insegurança, você teve contato com espíritos inferiores. Quando você volta exultante, cheio de planos bons, você foi em alguma região mais elevada. E olha que as universidades espirituais, os espaços de refazimento, de renovação, são maravilhosos. O indivíduo volta cheio de propósitos. Então, não são sonhos gratuitos do nosso cérebro, são desdobramentos. O sonho psicológico está relacionado muito com os problemas que a gente vivencia. O indivíduo fica encucado com alguma coisa, quando ele vai dormir, aquilo repassa na mente, não é? Mas a maior parte dos nossos sonhos são desdobramentos, porque a gente faz isso há milhares de anos, sair fora do corpo, só que ainda nós não temos evolução suficiente para lembrar das ocorrências extrafísicas. Alguns lembram nos lugares que tiveram, que fizeram. Em alguns momentos eu me lembrei de estar fazendo palestra, me lembrei de estar em algum centro espírita, né? No passado mais do que hoje. E tem gente que tem uma lembrança nítida de onde esteve no plano espiritual, né? Agora você imagina, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Se você tem 60 anos de idade, 20 anos você passou dormindo. Imagina se nós aproveitássemos esse período de sono para ter um sonho bom, ou seja, para sair fora do corpo e fazer cursos extrafísicos. Já pensou que bacana? Quanto isso enriqueceria a personalidade? Agora, tem gente que sai fora do corpo, vai para as boates, para o prostíbulo, para regiões inferiores e volta muito mal, muito mal. Bom, mecanismo similar ocorre quando o indivíduo desencarna, uma vez que é albergado em locais condizentes com seu estado pessoal, de equilíbrio ou desequilíbrio, merecimento, intervenção a seu favor ou não, cada caso tem suas particularidades. Muitos desencarnados, por rebeldia, não querem receber ajuda, preferem manter seus caprichos, vícios, perseguições, vinganças. Ao espírito cabe escolher ser tratado, ser recebido por amigos e parentes ou não, ou
ser alvo de inimigos. Então, quando o indivíduo desencarna, ele vai para lugares bons ou ruins, é acolhido por amigos ou parentes ou por malfeitores, dependendo da sua vida. Né? Então, ele não pode atribuir a ninguém, somente a si mesmo. Então, fazendo uma antevisão, o que você acha que vai acontecer na sua desencarnação? Você acha que vai ser socorrido ou atendido, acolhido por pessoas bacanas ou pessoas perturbadoras? Depende do que a gente está fazendo hoje. É claro que tem as intervenções, mas o merecimento do indivíduo conta muito. Voltando, deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. 4 minutos. Olha só, a psicoterapia centrada na reencarnação leva em conta o ser imortal, imaterial, perfectível. Perfectível quer dizer que nós nos aperfeiçoamos constantemente, sem parar. Multiexistencial, que quer dizer que tivemos milhares de existências, multiexistências, múltiplas existências. Somos seres multidimensionais, vivemos na dimensão física, extrafísica, em várias regiões, com faculdades mediúnicas e anímicas em evolução constante. Esse é o ser espiritual que somos nós, o ser imortal, que passa por essa terapia da reencarnação proposta por Jesus. Né? Para compreendê-lo, o ser, é preciso conjugar passado, presente e futuro. A nossa vida não começa na concepção. Ali é o início de uma nova personalidade, não da nossa vida. Então, olha só. Para compreender esse ser, é preciso conjugar passado, presente e futuro, uma vez que os feitos do passado permeiam a personalidade como heranças pessoais em forma de limites e sofrimentos ou qualidades e equilíbrios. Né? Nós somos uma somatória do passado, presente e futuro. Né? Existe essa conjugação das experiências do passado refletindo no presente e as experiências do presente refletindo no futuro. Assim, nós acreditamos que o esboço da futura personalidade já começou na vida presente. Percebe? As características fortes de nossa personalidade vão aparecer na próxima existência. No momento, enfrentamos as ocorrências cotidianas de ordem pessoal, familiar, social, profissional, assim também os insucessos, a alegria, a tristeza que exigem a utilização de nossas capacidades. Todas essas experiências compõem a nossa trajetória de crescimento, né? Deixa eu ver aqui como está terminando, temos somente 2 minutos. No final, eu vou fazer a seguinte colocação. Ao aproveitar a vida para crescer, o sujeito se prepara para os embates que certamente virão. E ao enfrentar o presente e os reflexos do passado, o indivíduo aprende mais, se fortalece e engendra um futuro mais promissor e amplo. Então, olha só, o destino, onde está o destino? Está aí na sua mão. O que você faz com ele? Você cuida bem dele, você dá uma direção legal para o seu destino, ou você entrega o seu destino nas mãos alheias, não é? Na mão da sociedade, na mão da esposa, do marido, do pai, do obsessor. Não, pega de volta, não. Eu decido o meu destino. Eu decido. E eu tenho roteiro para isso, eu tenho parâmetros, que é o Espiritismo. Né? Ele dá significado à nossa existência, nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Bom, estamos a 1 minuto do programa, agradeço a todos vocês. O livro estudado é o livro que eu escrevi recentemente, Desafios de Mudar. Você comprando o livro está ajudando, porque o lucro dele é destinado à Rede Boa Nova de rádios e da televisão. Muito obrigado à sua participação, tenha uma boníssima semana e faça ela ser legal. E lembrando dos dois ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruí-vos e amai-vos. Um abraço a todos. Você
Você ouviu Desafios e Soluções.